Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Meu convidado de hoje, já dando um spoiler de que é um convidado, de que se trata de um convidado, já esteve em todos os lados do balcão da comunicação. Na imprensa, ele atuou em dois importantes veículos, Folha de São Paulo e Jornal Destaque. Na área pública, foi diretor de comunicação na Prefeitura de Santos e secretário de comunicação na Prefeitura de São Paulo. E na comunicação corporativa, é CEO da agência CDN Comunicação, desde o último mês de abril, assumiu a presidência da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, para o biênio 2024-2026. Como eu sempre gosto de destacar, quando o tema é Abracom, é uma instituição que teve as suas origens nos corredores do Congresso da Mega Brasil, a partir de uma conversa entre o Marcos Trindade, à época diretor da FSB, acho que a nomenclatura hoje já é um pouco diferente, o Eduardo Ribeiro, o nosso sócio aqui na Mega Brasil, e João Rodarte, fundador da CDN. Eu estou falando do meu convidado de hoje, o jornalista Fábio Santos, CEO da CDN, presidente da Abracom. Fábio, muito bem-vindo e obrigado pela presença neste Comunicação SA. Obrigado a você, Marco Rossi, porque esse é um espaço, né, de grande qualidade em que a gente fala com pessoas do nosso mercado, da nossa indústria. Portanto, obrigado pelo espaço. Espero que a gente tenha aqui uma conversa produtiva. Ô, Fábio, eu queria começar, eu fiz uma apresentação sua, mas eu queria que você detalhasse como é que foi a tua trajetória, desde as redações até um cargo executivo na comunicação corporativa e agora à frente de uma entidade do setor. Detalha para a gente, como é que foi essa trajetória, por favor. Claro, eu fui jornalista logo desde estudante, na verdade, ainda na faculdade, comecei a trabalhar com jornalismo. Comecei na imprensa sindical, né, tanto cobrindo, na época existia um jornal que chamava Voz da Unidade, vinculado ao Partido Comunista, e tinha uma cobertura sindical intensa. Trabalhei nesse jornal ainda como estudante. De lá saí para o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Aí já no processo de me formar, me formei estando no sindicato, e de lá fui para a Folha de São Paulo, né? Trabalhei alguns anos na Folha de São Paulo, 4, 5 anos na Folha, saí para um período de estudos fora do país, voltei e me engajei na revista República, né? À época, 97, lançada pelo Wagner Carelli, tinha ali uma equipe bastante bacana. E fiquei com esse grupo com variações, né? Logo esse grupo passou a ser dirigido pelo Reinaldo Azevedo. Fiquei com esse grupo por 10 anos, mais ou menos, passando por várias transformações. A República depois virou a revista Primeira Leitura, né? Uhum. E eu fui para a Primeira Leitura até bastante tempo, quando eu saí para lançar o Jornal Destaque, que foi o primeiro jornal gratuito de grande circulação aqui no país. A gente chegou a lançar o Destaque em 6 cidades, incluindo Rio de Janeiro, Recife, Brasília, enfim, e outras. E depois disso, eu saí do Destaque e fui para a comunicação corporativa, justamente para a CDN, onde eu entrei em 2013. E depois eu saí para ser secretário de comunicação da prefeitura em 2016, final de 2016, início de 2017. Prefeitura de São Fiquei dois Paulo. anos na Prefeitura de São Paulo. Tá. E fiquei 2 anos na Prefeitura de São Paulo. Eu assumi com o prefeito Dória. Quando ele saiu para ser candidato a governador, eu continuei com o prefeito Bruno Covas.
que era um compromisso meu também com o Dória, e após as eleições, em que o Dória foi eleito governador, eu deixei a prefeitura para deixar o prefeito Bruno Covas à vontade para nomear uma pessoa de sua mais inteira confiança para um cargo tão próximo, né? Ainda que eu tenha trabalhado muito próximo do Bruno nessa posição, enfrentamos, eu acho, duas das crises não tanto de comunicação, mas crise de governo mesmo, mais importantes ali da cidade de São Paulo, que foram a queda do edifício no Largo Paissandu, Uhum. isso poucos dias após o Bruno ter assumido a prefeitura, e a greve dos caminhoneiros, que foi realmente uma experiência muito interessante, em que a comunicação nos dois episódios teve um papel muito importante. Quando eu saí da prefeitura, eu lancei uma empresa minha, né, de comunicação, de assessoria, enfim. Porém, a pandemia me pegou ali ainda começando a empresa. Isso veio junto com o convite da CDN para voltar para a CDN como CEO. Combinando os fatores ali, eu achei que, apesar de empreender estivesse sendo muito interessante para mim, como a gente tem conta para pagar todo mês, eu tenho filho na escola, eu achei melhor um salário do que a incerteza do empreendimento em meio a uma crise que eu não sabia como seria o fim dela. E não me arrependo, tem sido muito bom estar à frente da CDN, né? Tenho aprendido muito de gestão, tenho aprendido muito de relações humanas, mesmo assim, o RH traduzido em relações humanas, porque é um convívio intenso com uma equipe grande, né? E aí, no meio dessa história, né, o Daniel Bruin e mais algumas pessoas que estavam na Abracom, o Zé Schiavone em especial, me fizeram esse convite para assumir a Abracom, e eu achei que era um momento interessante, né? Meu combinado foi que seria uma diretoria realmente colegiada, então, digamos assim, eu sou um presidente menos presidencialista do que o cargo exige, mas de fato, eu só topei esse desafio por ter o apoio do Conselho Gestor da Abracom, né, em especial da Rosa Vanzella. A propósito, a CDN é a única agência a presidir por duas vezes a Abracom. É O verdade, primeiro presidente foi o João Rodarte, é né? verdade, é verdade. E que é um dos fundadores da instituição, e você agora tem essa responsabilidade de representar pela segunda vez. É A agência é verdade. uma das agências fundadoras É verdade. da... Ainda que, claro que é a mesma agência, mas, por outro lado, é uma empresa que passou por uma transformação muito grande, né? Ela saiu, ah, ela deixou de ser uma empresa de um dono com alguns poucos sócios, Uhum. para ser uma empresa de uma holding global, em que não há donos, né? Porque é uma empresa aberta na Bolsa de Valores de Nova York. Portanto, a gente lida com um board de gestores, e você pode imaginar o que é pertencer a uma engrenagem que tem mais de 70 marcas em cerca de 80 países, né? Então, é muitas instâncias, né? E a missão, inclusive, foi consolidar essa transformação, né? Consolidar o modo de gerir a empresa de uma outra forma, diferente daquela que ela vinha sendo gerida, né? Uhum. Enfim, é um pouco, em breves palavras, a trajetória. Então, Fábio, aproveitando essa sua deixa, falamos aqui de internacionalização, de diversificação. É, a CDN tem um papel muito importante na parte de comunicação, não só para a área privada, quanto na área pública. E a minha pergunta Sim. que eu quero que você faça uma reflexão a respeito, houve uma época em que o setor público e o setor privado tinham demandas distintas e soluções também distintas para as questões específicas de comunicação. A Mega Brasil mesmo, durante um período, teve dois congressos, um congresso que era direcionado à área pública e outro que era direcionado ao setor privado. Depois isso acabou se consolidando no nosso congresso, que está no 27º ano. Essas fronteiras, elas ainda permanecem
Ou é possível a gente dizer que avançamos de certa forma, ou o suficiente para entender que hoje as demandas de comunicação de governo são similares à do setor privado e, portanto, as soluções elas podem ser comuns também? Eu acho que sim, ainda que é preciso ressaltar que contas de governo são de fato distintas de contas do setor privado por conta do cliente em si, das necessidades desse cliente e do ambiente em que se atua, tá certo? Ah, os governos sempre atuam num ambiente, por mais apoio que eles tenham, eles sempre atuam num ambiente conflagrado, tá certo? É um ambiente em que existe uma ação de oposição, existe uma ação organizada sempre de oposição. Além disso, a comunicação pública ela impõe princípios que são distintos daqueles, ou pelo menos não são mais profundos do que aqueles da comunicação para empresas privadas, né? No caso do setor público, existem inclusive obrigações legais a respeito da transparência, da precisão, etc. Não que isso não exista na comunicação privada, existe, mas aí é muito mais por respeito a princípios éticos do que também respeito a princípios legais, né? Então, na comunicação pública há alguns passos, algumas ações que você tem que tomar esse cuidado. Por outro lado, do ponto de vista de soluções de comunicação, as soluções são semelhantes, né? E eu acho que aqui teve um trabalho importante da Bracom, né, no sentido de justamente aproximar as contas de governo daquilo que sempre se praticou no mercado privado. Quero dizer com isso foi a transformação dos editais de licitação, que hoje, na sua maioria, no governo federal sempre, mas mesmo em outras instâncias, se dá por produtos e serviços. Esses produtos e serviços são semelhantes aos produtos e serviços que são prestados ao setor privado, né? No passado, as licitações eram um pouco obscuras em relação ao que contratavam, né? Hoje não, você contrata plano de planejamento estratégico, produção de conteúdo e assim por diante, tá certo? Isso é resultado de um trabalho de fortalecimento do mercado desenvolvido pela Bracom, em especial aí a turma que ocupa posições no GT de setor público, né? Por outro lado, também houve uma aproximação do setor privado em relação à realidade do setor público, né? O setor privado, desculpe, telefone tocando. O setor privado, no passado, ele não lidava com certas características que hoje estão muito presentes. A principal delas é o seguinte: as empresas também têm oposição hoje, né? Ninguém mais fala sozinho, né, por conta, enfim, da transformação da comunicação, e existem pessoas que são sempre opositoras. Então, não existe empresa hoje que faça um anúncio, que faça uma ação, e esta ação é 100% abraçada pelos seus públicos de interesse. Assim como no caso dos governos, sempre vai ter alguém dizendo algo, não é assim, é muito pouco, demorou para fazer, precisa fazer mais, está errado, não devia ter feito desse jeito, devia ter feito daquele outro. Ou seja, portanto, o ambiente em que se faz comunicação privada hoje se aproxima, ainda que não seja igual, evidentemente, mas se aproxima do ambiente do setor público. As mesmas preocupações que sempre se teve no setor público, né, sobre qual vai ser a reação desse, daquele outro público, hoje a gente tem que ter no setor privado, né? E todos os tipos de ações. Muito bem, estamos conversando com o Fábio Santos, presidente da Abracom e CEO da CDN Comunicação. Fábio, a gente vai por um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação desse Comunicação SA. Até já. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação,
compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá PR. Um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Fábio Santos, presidente da Abracom e CEO da CDN Comunicação. Fábio, ainda voltando um pouco à questão que falávamos no bloco anterior, sobre essas peculiaridades do setor público e setor privado, como que é, ou qual é a complexidade para a composição de um time, de uma agência, já que você pode estar diante dessas duas realidades, de demandas de comunicação diferentes, sendo de governo, da área privada. Qual que é a complexidade que se encontra hoje para você constituir um time realmente eficaz que possa gravitar nesses dois mundos? Puxa, Marco, você tocou talvez daquele que seja, não o maior, eu diria que talvez o maior, por vezes não é, mas que é formação de equipe, né? Hoje, mão de obra nas agências de comunicação é um dos grandes desafios mesmo. O outro são aqueles impostos pelo mercado, mas do ponto de vista interno das agências, esse é o maior desafio. De fato, você precisa de skills distintos quando se trata de setor público e de setor privado, ainda que, como eu havia dito, esses cenários em que atuam o setor privado e o setor público estão mais próximos, mas ainda há características profundamente diferentes, né? No setor público, você precisa de uma pessoa com mais capacidade de leitura política, o que não é tão exigido no setor privado. Por outro lado, no setor privado, você precisa de pessoas que entendam melhor dos meios e modos da ação corporativa, né? Ou seja, entender como que as empresas funcionam. De novo, evidentemente que essas duas coisas se aproximam um pouco, mas a dinâmica de uma empresa privada é muito distinta da dinâmica de um órgão público e a gente precisa de pessoas que entendam essas dinâmicas. Mas, no fim das contas, para quaisquer posições que a gente precise dentro de uma agência, e aí seja qual for o tipo de cliente a ser atendido, o que a gente realmente precisa em termos de capacidade é, primeiro, uma grande habilidade de relacionamento, né, de relacionamento interpessoal, né? Porque o que a gente faz é muito isso, né, Marco? Uhum. Tudo, no fim das contas, se concentra, se resume a como a gente se relaciona com os nossos clientes e como a gente faz com que esses clientes se relacionem com seus públicos. Então, tem esse skill, que é um soft skill, muito difícil de encontrar. Por fim, Agora, desculpe, Fábio, temos aí um espaço, então, para uma das pautas que muito tem ocupado as conversas em torno da comunicação, que é da seniorização. sim, Tem espaço para esse profissional hoje, nessa com área pública? certeza. Com certeza, com certeza. Tá aí uma necessidade que a gente tem. Eu te digo que a gente tem sempre que buscar um mix entre pessoas mais sêniores e pessoas mais júniores. Evidentemente que por razões de custo, né, por questões salariais, você tem que ter pessoas júniores no time, mas eu dou muita importância em todo time que a gente monta ter pessoas sêniores, porque essas são aquelas que vão saber formar esses soft skills, se elas já os tiverem, evidentemente. Então, isso é importante. No setor público, é mais comum ainda que a gente busque essas pessoas por conta da vivência política, tá certo? Acho que isso também, e da passagem por diversos tipos de órgãos públicos e de clientes do setor público. Mas esse também é um skill necessário nas contas do setor privado. Ainda que aqui essa necessidade de
conhecer diversas corporações ou diversas empresas seja um pouco menor, até porque elas também são um pouco diversas em termos de estrutura. Tá? A dinâmica de uma empresa privada muda se ela é uma empresa de dono, muda se ela é uma empresa listada em bolsa, mas essencialmente digamos assim, os processos são semelhantes, tá certo? Mas eu te dizia, uma outra necessidade que a gente tem na formação de equipes é a capacidade de produção de conteúdo, de qualidade, com precisão, né? Com precisão mesmo, essa é a melhor palavra. Ou seja, uma pessoa que seja cuidadosa com os dados e fatos que elenca num determinado conteúdo. E, claro, domínio da língua, isso por mais que a gente hoje escreva cada vez menos e fale cada vez mais, eu acho que o domínio da língua ele é necessário para que a gente se comunique bem, né? Mesmo que você use uma linguagem popular, uma linguagem mais leve, mais simples, é preciso partir de uma posição em que você tem domínio da norma culta. Claro, aí tem os skills de comunicação, tá certo? Muitos desses, porém, eles podem ser desenvolvidos, né, Marcos? Os outros, é importante que a pessoa, pelo menos, já tenha esse embrião. Então, aproveitando que nós falamos aqui de pautas, né? Eu queria, na minha fala de apresentação, eu fiz referência àquela conversa ocorrida 2 décadas atrás, lá nos corredores do Congresso da Mega Brasil, entre Marcos Trindade, João Rodarte, o Eduardo Ribeiro, enfim, que tratava da necessidade de uma regulamentação do mercado das agências de comunicação. Eu posso dizer até que ali foi a pedra fundamental da Abracom. Mas, na época, a pauta era a concorrência predatória e a necessidade de estabelecimento de parâmetros de atendimento e prestação de serviços. Naturalmente, o mercado ele evoluiu, a comunicação corporativa se consolidou, e, no seu entender, quais foram as principais conquistas alcançadas ao longo desses 20 anos e qual é a pauta que hoje é defendida pela Abracom? Uma delas você até fez uma referência, que é sobre as concorrências, não é, Fábio? Exato. Olha, em primeiro lugar, eu acho que avançou-se muito, né? Como eu disse, no setor público, hoje nós temos uma legislação específica para as licitações públicas na área de comunicação. É, a comunicação institucional, como se chama no setor público, não é mais vinculada, como era no passado, às concorrências de publicidade, né? No passado, as agências de publicidade ganhavam contas de publicidade e subcontratavam agências de comunicação para prestar o nosso serviço. Isso mudou, avançamos muito nessa regulamentação legal na área do setor público e ajudamos o setor público a construir editais que são editais mais modernos, mais parecidos com os serviços que se prestam no setor privado. Resta, porém, algumas batalhas importantes. A principal delas é, na área pública, a permanência do entendimento de alguns órgãos de que é possível contratar o nosso serviço por meio de pregão eletrônico, considerando esse serviço um serviço comum, como se fosse o serviço de varrição, de limpeza, de segurança, etc. Tá certo? Então, essa é uma batalha ainda não vencida, à qual a Abracom tem se dedicado com afinco. No setor privado, eu acho que sim, também avançamos no sentido de criar parâmetros, princípios éticos, práticas, melhores práticas que a maioria das agências segue ou procura seguir, né? Então, acho que aqui também houve um amadurecimento. Porém, a transformação da forma de contratação das agências foi muito grande nesses 20 anos. Se no passado a nossa contratação acontecia muito mais pelo relacionamento que nós tínhamos com uma determinada empresa ou com os decisores dessa empresa, e, portanto, dependia muito mais do relacionamento pessoal, também da qualidade de atendimento, evidentemente, né? Mas era assim que se contratava. Hoje, cada vez mais as empresas contratam por meio de concorrências. E, neste aspecto, a batalha da Abracom é para que as concorrências sejam feitas seguindo parâmetros minimamente aceitáveis pelo mercado.
A gente vê, muitas vezes, ontem mesmo estava vendo um caso desses, em que uma empresa chama 10, 15 empresas de comunicação para participar de uma concorrência, é, que é de múltiplas fases. Ou seja, você vai ocupar 15 equipes e não serão menos de 3, 4 pessoas em cada uma dessas equipes, tá certo? Portanto, aí você tem 50 pessoas, mais pessoas, até 60 pessoas, enfim, várias pessoas ocupadas durante um período para participar de uma concorrência que, no final, vai ser decidida muitas vezes pelo fator preço. Ou seja, isso não é uma concorrência que respeite o trabalho das agências, né? Então, no ano passado, inclusive, a Abracon lançou uma campanha a respeito às agências, lançou, né, uma espécie de decálogo para que as empresas privadas saibam como fazer uma concorrência respeitando, né, as agências. Mas essa é uma batalha contínua. Essa batalha realmente é uma batalha de educação do mercado comprador, é uma batalha de educação das mesas de compra, né? Que, no fim das contas, muitas vezes são quem lideram os processos de concorrência dentro das empresas. E uma batalha de educação das próprias agências, porque há agências que concordam em participar desse tipo de processo, né? Quando deveriam evitar Bem, fazer. a gente está conversando com o Fábio Santos, presidente da Abracon, da CDN, é, CEO da CDN Comunicação. Fábio, a gente tem que fazer mais um intervalo. E na volta eu quero aproveitar, quando quero continuar na carona nesse nosso assunto das concorrências, porque tem aí um elemento novo, um novo ator nesse ambiente de concorrências da comunicação, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como que a instituição, como o Abracon, enxerga essa diversidade de atores hoje nos aspectos de concorrência na área de comunicação, tanto na privada quanto na pública. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais Comunicação SA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje entrevista Fábio Santos, presidente da Abracon e CEO da CDN Comunicação. Fábio, no bloco anterior você falou sobre as questões relacionadas às concorrências, o papel que a Abracon exerceu nesse aspecto, sobretudo junto ao poder público, mas não só em relação a eles. A gente sabe que tem muita empresa que, como um exemplo que você mesmo citou, abre uma concorrência em várias frentes e isso às vezes é uma coisa desnecessária, mas você tem que entrar na batalha. Mas tem aí um ator que tem gravitado nesse campo das concorrências e, de certa forma, às vezes tem até roubado um pouco a cena, né? Eu queria que você me dissesse como que a instituição se posiciona em relação às agências de marketing digital. Elas têm avançado aí sobre a comunicação corporativa, conquistado contas, ocupado espaço que antes era um espaço disputado apenas entre as agências de PR. Como que está acontecendo esta relação com este novo ator? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que sempre há um espaço para o relacionamento com a imprensa, tá certo? Que é uma fortaleza das agências de comunicação, ainda que elas sejam muito mais do que isso.
Então, esse é um espaço que não vejo as agências de marketing digital com capacidade para realmente assumir. Em segundo lugar, de fato, isso existe, esta é uma competição que existe hoje. Por outro lado, as agências de comunicação também se transformaram e hoje a esmagadora maioria delas não faz apenas relações com a imprensa, relações com a mídia, e atua em diversas áreas em que também o marketing, as agências de marketing digital atuam, tá certo? A CDN, por exemplo, nós fazemos relacionamento com influenciadores, que é algo essencialmente do marketing digital, tanto de maneira orgânica quanto de maneira paga, ou seja, a gente tanto trata os influenciadores como um veículo de mídia, no qual a gente compra espaço, quanto a gente trata os influenciadores também como produtores de conteúdo, como criadores, né? E, portanto, pessoas ou instâncias que são beneficiadas pela distribuição de conteúdo de qualidade, né? E pelo acesso a informações de qualidade das empresas e dos órgãos públicos. Eu nem gosto de falar de influenciadores, porque eu não sei exatamente quem os influenciadores influenciam, né? Tem aqui um debate importante a respeito de será que eles influenciam mesmo. Eu prefiro me referir a eles como criadores, como creators. E neste caso, eu acho que as agências de comunicação corporativa têm digamos assim, um espaço importante, porque as agências de marketing digital é, é, olham para esse público, para esse, digamos assim, ator da comunicação, principalmente pelo viés do marketing. E não há nada de errado com isso. Só acho que é um olhar mais limitado. Enquanto que as agências de comunicação conseguem desenvolver relacionamentos orgânicos de maneira mais eficiente, acho que elas têm uma maior facilidade. A gente consegue olhar, portanto, tanto pelo viés do marketing quanto pelo viés do relacionamento. Além disso, as agências de comunicação também têm entrado em outras áreas do marketing. Nós também na CDN, e eu conheço outras agências associadas à Bracon que o fazem, produzimos inbound marketing, ou seja, produção de conteúdo para que você faça com que seu cliente tenha uma boa performance nos buscadores, e outras ações. PR stunts, o que é uma ação de visibilidade, se não uma ação de marketing, de live marketing, tá certo? Quando você convence o seu cliente a, sei lá, instalar criar uma instalação na Praça da República ou no Largo da Batata, em que você pode entrar e tomar contato com as informações e com a divulgação que o seu cliente está fazendo e assim por diante, e, portanto, atrai o público. Ora, isso é uma ação de live marketing, né? Que a gente chama de PR stunt. Ou seja, estamos competindo com eles porque, no fim das contas, Marco, as fronteiras da comunicação se dissolveram, né? É claro que há espaços específicos para a publicidade, há espaços específicos para o marketing digital e há espaços específicos da comunicação corporativa. Porém, essas três, digamos assim, áreas, elas têm uma grande área de intersecção, né, em que as três estão juntas ou em que duas delas também se tocam e se intercambiam. Então, assim, a rigor hoje, essa diferenciação começa a perder um pouco de sentido. Muitas das agências de comunicação que estão na Bracon compram mídia, por exemplo, né? Na CDN nós compramos mídia, o que é uma ação, no passado, fundamentalmente das agências de publicidade. A gente também faz mídia programática para alguns clientes. Não somos especialistas nisso, mas estamos invadindo aqui uma área das agências de marketing digital que fazem mídia programática. E assim por diante, ou seja, assim como eu vejo também agências de marketing digital que se propõem a dizer que fazem relacionamento. Nesse caso, eu diria que eu tenho minhas dúvidas sobre a eficiência. Ô, Fábio, recentemente a Mega Brasil e a Bracon mapearam as agências de comunicação pelo país, chegamos a um número que beira as 1.000 agências, né? Eu queria saber agora na sua gestão, se existe algum plano específico para trazer essas agências, ou parte dessas agências, para dentro, ou, aquelas que ainda não fazem parte da associação,
para dentro do território da associação. Sem dúvida, essa é uma das missões que a gente se pôs, de ampliar, né, o quadro de associados da Abracom, em especial. Bem, primeiro trazendo algumas agências de médio e grande porte que ainda estão fora da Abracom, e que é relevante que elas estejam na Abracom, portanto, fazendo ou refazendo pontes com algumas agências desse porte que a gente precisa trazer para cá. Agora, o foco principal são as pequenas agências, que é a esmagadora maioria do mercado, e já a maioria bem expressiva também das associadas da Abracom. Hoje a gente tem cerca de 200 associadas, 180, quase 100 ou mais de 100 são pequenas agências, tá certo? Então, o que a gente precisa, no caso da Abracom, é demonstrarmos para cada vez mais agências desse porte a importância e os benefícios de fazer parte da associação, né? E criar, de fato, Marco, oferta de valor adicional para essas agências. Um trabalho muito importante que a Abracom vem fazendo e que a gente está mantendo e aprofundando é o trabalho de formação de profissionais, tá certo? Então, a trilha de educação criada pela Abracom, acredito eu, é um desses valores, né, desses benefícios que a gente entrega para as pequenas agências, para as agências em geral, mas onde eu vejo ali também uma necessidade maior é entre as pequenas agências. Então, esse é o nosso esforço, é mostrar cada vez mais para esse mercado como que a Abracom pode ajudá-los, né? Além disso, a gente oferece consultoria administrativa, consultoria financeira, consultoria jurídica para agências que, porventura, não tenham essas estruturas. A gente está planejando em desenvolver novas trilhas aí mais focadas na área de gestão também, para ajudar, né, empreendedores do nosso mercado que precisem de skills de gestão a desenvolverem essas habilidades, enfim. Então, assim, criar um pacote que torne a Abracom cada vez mais atrativa para essas pequenas agências. Ainda dentro dessas questões relacionadas às ações na sua gestão, já caminhando para a conclusão do nosso encontro de hoje, mas com o advento da pandemia, do novo coronavírus, a comunicação interna se posicionou como algo absolutamente necessário, estratégico dentro das empresas. A pandemia mostrou o quão é necessário, tão importante é uma gestão eficaz junto aos seus funcionários, que hoje são até tratados sob a ótica de advogados de marca. Essa semana, a Abracom lançou uma campanha de valorização da comunicação interna. Comunicação interna também é negócio. O que vocês creem que ainda falta para a consolidação da comunicação interna como uma política estratégica dentro das empresas, Fábio? Olha, aí é um desenvolvimento do mercado corporativo, das próprias empresas. Há empresas que entendem isso muito bem e que, portanto, praticam uma comunicação interna alinhada com esses novos tempos, mas há empresas em que a comunicação interna ainda é o disparo de e-mails pelo RH, tá certo? Quer dizer, eu até... É uma brincadeira, evidentemente, mas eu até brinco. Não existe mais comunicação interna. Por que eu digo isso? Porque hoje o funcionário, como você disse, ele é um advogado de marca, tá certo? O funcionário também é mídia, né? O colaborador da empresa também é mídia. Então, a comunicação interna, na verdade, é um modo de fazer comunicação externa por meio dos seus atores internos, né? E, claro, também, evidentemente que isso é um exagero, né? Também é uma brincadeira, porque o principal objetivo da comunicação interna é, de fato, o engajamento interno para que esses atores possam favorecer o desenvolvimento da empresa e a prestação de serviços e a produção de produtos da maneira mais eficiente possível. Mas o fato se no passado um comunicado do RH ficava, de fato, dentro daquele universo, hoje, uma comunicação interna que seja mal feita, o potencial de ela virar crise é enorme, porque qualquer profissional impactado por essa comunicação pode reverberá-la e torná-la pública, né? Então, ela de fato se tornou crucial, estratégica no mundo da comunicação contemporânea.
Porém, muitas empresas ainda não entendem isso. E eu te diria que também muitas agências não desenvolveram esta capacidade. Há, porém, também um nicho de mercado. Eu acho que existem agências muito eficientes e muito capazes na prestação desses serviços. E essa campanha da Abracon é justamente para mostrar, primeiro, o grande potencial estratégico que isso tem, né? E valorizar este campo como um negócio mesmo, um negócio para as agências e a percepção digamos assim, dos clientes, dos compradores, de que aqui tem algo estratégico para ser contratado. Bem, para a gente encerrar, Fábio, quase uma reflexão filosófica, né? Porque o desenvolvimento de prompts, que hoje já é muito recorrente em algumas agências, em boa parte das agências de comunicação, o advento da inteligência artificial, eh, os dados, as estatísticas, são áreas que, em princípio, gravitavam num extremo oposto ao da comunicação. Eh, no entanto, esse cenário, Fábio, ele está mudando rapidamente de forma irreversível. Eu queria saber como que a Abracon se posiciona frente a essa realidade digital que se estabelece e quais as questões que, ao seu ver, carecem de uma reflexão e análise para que a comunicação continue a ser fundamentalmente um meio que aproxima e consolida a relação entre pessoas. Claro. Primeiro, devo dizer que a Abracon está promovendo um intenso debate interno entre os associados, em especial na diretoria, sobre como nos posicionarmos a esse respeito. Os aspectos são vários. A nossa maior preocupação é em relação aos princípios éticos que devem guiar essa ação, né, o uso dessas ferramentas. Mas te confesso que tudo isso é tão recente que a gente tem evitado se manifestar como associação de maneira definitiva, sem aprofundarmos de maneira assim, definitiva, realmente chegarmos a um consenso a esse respeito. Não é algo que seja simples, e isso não é uma dificuldade nossa, é uma dificuldade geral, inclusive dos produtores de ferramentas de inteligência artificial. Por outro lado, a gente sabe, e não é diferente da CDN, que as agências estão utilizando, porque essas ferramentas tornam o trabalho mais eficiente, em especial na produção de conteúdo. Contudo, no nosso caso, e pelo que eu sei, na maioria dos casos que eu conheço, o humano é o fator decisivo, tá certo? A ferramenta produz conteúdo a partir de um input humano, mas o conteúdo só vai para frente depois de supervisão, edição, etc. Então, eu acho que esse é um princípio, por exemplo, do ponto de vista da comunicação, essencial. É a mesma coisa que praticam as redações. Pelo que eu sei, as redações têm utilizado bastante, principalmente para traduções, mas procuram, de fato, revisar e utilizar o trabalho humano como o decisor, né? A primeira e a última camada desse trabalho. Uhum. Eu acho que a forma de a gente manter o que você disse, ou seja, de que a comunicação seja sempre um relacionamento entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, é ter por princípio justamente essa ideia de que é o humano o responsável pelo conteúdo, né? É o humano responsável pelas entregas. A gente não pode terceirizar isso para as máquinas. As máquinas são uma ferramenta. No passado, era assim com o Excel, era assim com o Word, ou seja, claro que muda, porque é muito mais profundo, mas essencialmente é a mesma coisa. Tá certo? Não é o corretor de texto o responsável pelo seu texto, é você. Tá certo? O corretor de texto ele é uma ferramenta muito eficiente para você cometer menos erros, mas se você não souber escrever, vai sair um texto ruim. A mesma coisa com as ferramentas de inteligência artificial. Se você não faz um prompt detalhado, muito bem aprofundado, com dados e informações que sejam precisas, considerando certos princípios éticos
principalmente veracidade das informações utilizadas, você não vai ter um resultado positivo. E mesmo fazendo isso, se você não revisar esse resultado, se você não checar as informações, se você não pedir para a ferramenta de inteligência artificial utilizar certas referências ou mostrar quais são as referências que está utilizando, você vai produzir um conteúdo que corre o risco de ter inverdades. Basicamente é isso, Marco. De resto, muito estudo, muito acompanhamento, esforço pessoal dos indivíduos para aprender a utilizar, para a gente poder se manter up-to-date com essas mudanças. Muito bem, Fábio. Eu vou pedir licença a você, então, Fábio, para fazer aqui a minha propaganda, porque esse é um dos temas que abre, aliás, é o tema que abre o nosso congresso deste ano, que acontece no dia 29 e 30 de agosto. Mas o Fórum do Pensamento vai tratar justamente sobre a inteligência artificial e a sociedade, se a inteligência artificial tem limites e e o seu uso, qual que é o impacto que ela traz na sociedade. É uma discussão realmente que, como você bem lembra, ela é necessária porque as ferramentas é uma ferramenta muito mais sofisticada, não deixa de ser uma ferramenta, mas muito mais sofisticada, com uma capacidade de impacto muito maior na sociedade. Fábio, eu queria agradecer bastante a sua disponibilidade de tempo, a sua conversa, os seus pontos de vistas aqui, a sua contribuição nesse encontro que tivemos aqui no Comunicação SA. Eu que agradeço a oportunidade, Marco. Falar em nome da Bracon, falar em nome da CDN é sempre um prazer e, claro, prestigiado por você é sempre importante. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Fábio Santos, presidente da Abracon e CEO da CDN Comunicação. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!